Olá, ele é de Goiuerê, região noroeste do estado. Com formação em administração, tem pós-graduação em políticas públicas e marketing e propaganda. Já foi secretário de esporte, coordenador da região metropolitana de Curitiba e candidato 2 vezes a vice-prefeito de Cascavel. Este ano concorre ao cargo de prefeito do município pelo PMDB. O meu entrevistado da semana é Walter Parcianello. Tudo bem, Walter? Ótimo, sem sombra de dúvida, estou aqui absolutamente feliz e tendo essa oportunidade com você, para nós passarmos aqui para aqueles que realmente vão estar nos ouvindo, transmitir um pouco daquilo que é necessário em termos do conhecimento político, da capacidade administrativa, daquilo por que estamos aqui querendo ser prefeito da cidade de Cascavel, juntamente com o meu vice-prefeito, o Adani Triques. Tá certo. Triques, né? Triques. Algumas pessoas confundem e falam errado, então pronunciam errado o sobrenome dele, né? Porque de origem italiana, né? Então tem sempre essa questão do C e H, o que dá o quê, né? Tá certo, Triquet. tá certo. Aí alguns falam triches, né? Ou triques, né? Então é questão muito mais de pronúncia. O importante é não errar o número no dia, né? Sem dúvida, 15, né? Sempre. Tá certo. O Walter, Goiuerê, foi lá que começou a carreira do saudoso jornalista e deputado estadual Luiz Carlos Alborguete, né? Em que ano que você veio para Cascavel e por que você saiu de lá, hein? A família veio para cá? A família veio em 75, março de 75. Goiuerê, ele chegou ao auge na década de 60, né? Próximo aí a 70, sendo capital nacional e até capital mundial, tanto do hortelã quanto do algodão. Ela teve um momento de pujança, né, sem sombra de dúvida, que trouxe para Goiuerê, chegou a ter quase 100 mil habitantes, precisamente foram 96 mil habitantes. Então foi uma grande cidade, mas quando você realmente não tem o cuidado de potencializar todas essas condições que se apresentam muitas vezes, não para sempre, mas algumas vezes para algumas cidades, acabou que na realidade o Goiuerê foi diminuindo, as pessoas foram mudando. Cascavel, Curitiba, Maringá foram as cidades que mais receberam então as pessoas vindos de lá. Como tinha muitos imigrantes aqui, gaúchos, né? Meu pai é gaúcho, minha mãe também gaúcha, né? O pai e a mãe vieram para o Paraná na década de 50. Né? Foram a Campo Mourão em 51 e 52, que daí também era uma cidade de referência na época. E daí em seguida foram para Goiuerê. Seus pais eram de onde? Que região do Rio Grande do Sul? Meu pai é de Cachoeira do Sul e minha mãe de Passo Fundo. Olha só. Era do grande município de Passo Fundo, né? Agora o município a qual ela nasceu, aí então agora já se desmembrou de Passo Fundo, mas ela até na certidão dela é uma passofundense, né? Tá certo. E aí vieram todos para Cascavel aí por volta de 75? Isso, em março de 75 chegamos aqui em Cascavel. Então é evidente, vem para uma cidade que é polo, Cascavel ainda respirava esta condição de possível cidade polo. Ainda não tinha essa dinâmica, não se tinha esta leitura para aqueles que ainda moravam aqui. Mas sabíamos da potencialidade, porque geograficamente Cascavel está numa condição absolutamente única. Aqui, realmente para o oeste do Paraná e até mesmo dentro de uma consideração macroeconômica, gerencial e política, né? Então, o meu pai veio para cá buscando realmente potencializar aos filhos uma condição, né, de ascender profissionalmente e dentro da sua capacidade também. O gaúcho é um pouco mais contido, né? Ele é muito mais assim prospector de áreas, né, que a gente veio pelo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, Rondônia e tantas outras áreas no Brasil, na região norte, nordeste até, que o gaúcho, o sulista, né, mesmo o catarinense e o paranaense, vão abrindo fronteiras, né? E o meu pai, mais ele se acalmou até justamente por causa da idade também, né? Meu pai é de 1912, foi revolucionário no sentido, participou, né, de 1930, então ele tem toda uma história, né, que era, nossa, muito bacana para nós, né? Ele tinha aquela mania de sentar quando ele pedia vinho ao colo, a gente sentava no joelho dele e ele vinha e conversava com a gente, contava as histórias do passado, contava como as coisas iam acontecendo. Né? Então aquilo realmente acabava fazendo com que a gente se envolvesse na história, tanto não só da região sul, mas como também do todo o Brasil, né? Como é que as coisas avançavam. Então aquilo nos cativava. Então a gente tinha uma relação e uma interação muito grande. A mãe já era um pouco mais assim, acautelada, né? Ela também ficava junto com a gente, acompanhando, mas era aquela mãe que todo filho quer, né? Quantos irmãos? Sempre acalentava a gente. Nós somos em 4 irmãos homens e minha irmã, que é a mais velha, que é a Zauli. 5 filhos. A Zauli já nasceu na cidade de Campo Mourão.
Aí nasceu, nessa sequência, o Jandir, o Hermes, eu e o Márcio em Goiuerê. O Márcio foi o último que nasceu em 70 e daí veio bem pequeno para Cascavel. Tá certo, tá certo. Bom, já que você tocou no assunto, para quem não sabe ainda, não fez a devida associação, o Walter é irmão do deputado federal Hermes Frangão Parcianello, né? Eu quero que você me explique depois a origem desse apelido. Em que isso pesou ou ainda pesa com relação à tomada de suas decisões no âmbito político? Ser irmão de um deputado federal. Total responsabilidade, Soraya. Por que te digo isso? O Frangão é um deputado que está aí já com o 6º mandato, já teve também mandatos de vereador aqui no município de Cascavel, já foi presidente da Câmara Municipal, tem sempre a sua vida ilibada no sentido de toda a prática política, porque hoje com esse confusão, esse turbilhão todo que está aí no Brasil, né, sempre voltado muito mais para a área política, que ela sempre está mais na vidraça do que qualquer outra denominação profissional de categoria, né, é a política que realmente acaba pagando-se o preço disso. Agora, nós temos muitos políticos bons ainda. Não são todos que realmente estão envolvidos nessas coisas todas que acabam, na realidade, surgindo aí, né, de desvio, toda essa situação da Lava Jato, Mensalão e todas as outras demais denúncias que houveram, né, de muitos anos já vem se apresentando isso. E o Frangão, na realidade, sempre esteve a sua conduta ilibada, sempre sério, sempre conduzindo as suas necessidades voltadas para aqueles que realmente mais necessitam. Não desconsiderando qualquer um que tenha uma condição de classe social melhor, mas você tem que fazer a política pública voltada para aquele que realmente, em determinado momento, a parte pública não pôde resguardar, não pôde atender. Porque aquele que tem condição financeira busca as alternativas que as condições oferecem. Então o Frangão sempre teve esse veio social, esse cuido com as pessoas realmente mais, em termos de categoria social, mais empobrecida, com mais dificuldade, com dificuldade plena mesmo de ação, né? E ele sempre voltou para a área da saúde, da educação, do esporte, do lazer, a área cultural, sempre agregando todas essas ações a uma pretensão de qualidade de vida melhor à população. Tá, você está fazendo propaganda para o Frangão, mas eu quero saber como que isso influenciou e como influencia suas tomadas de decisões. Pois é, aí é que vem então a questão da responsabilidade. Pude compartilhar com ele em muitas dessas causas, sempre na realidade prospectando lá, quando necessário era, naquele momento, de ir até a favela, de ir até o bairro com todas as dificuldades, ir até aquele município que tinha dificuldade para poder fazer as ações voltadas para a população. Então eu tive a oportunidade de ver isso realmente com os meus próprios olhos, sentir, tocar, contar, sentar, falar com as pessoas, sentir, se sensibilizar. O importante do político não é muitas vezes só ter a capacidade técnica ou conhecer aquilo que precisa ser feito, mas ele tem que ter a sensibilidade. O feeling de olhar nos olhos da pessoa e ver se realmente há uma necessidade ali. E você daí buscar então da realização daquilo através da gestão pública, através da ação em um programa público. Agora esse programa tem que ser eficiente e você tem que ter capacidade de fazer com que a gestão dele seja praticada e alcance a população. Aí a necessidade do conhecimento. Aí a necessidade de você fazer a gestão de captação de recurso financeiro, seja do governo federal, seja das ações que o Estado pode promover e propriamente cuidando muito bem do dinheiro público. O município arrecada muito, arrecada. Agora, se você não fizer uma gestão do bom uso e da otimização do dinheiro público, ele vai para o ralo. Aí acontece um monte de mazelas que nós estamos vendo e nós temos que evitar isso. Então, neste processo todo, a minha responsabilidade de ter sempre essa vinculação com o Frangão é ser correto. Porque eu não posso criar e nem pensar em qualquer situação de eu cometer qualquer gafe, qualquer erro, qualquer deslize, porque é imediato a ligação na questão por ser irmão a ele. Então eu tenho que resguardar, sem sombra de dúvida, esta preocupação que ele tem, porque o maior patrimônio dele é justamente isso. É a correção, é a honestidade, é a prática, é o zelo pelo nome, né? E não tenha dúvida que essa questão, quando eu digo nome, é o orgulho que eu tenho que ter da minha família. Né? Não tenho mais meus pais aqui, minha mãe, meu pai, né? Então, olha, é uma coisa de coração, é uma coisa de sangue. Eu tenho que honrá-los ainda. Estou aqui e eu tenho que manter isto. Eu quero manter isto.
Então é isto que me move, que me compromete com o público, com o privado, com quem quer que seja, que nós temos que interagir na sociedade para poder realmente fazer uma ação pública voltada para quem precisa e interagir com aqueles que têm a dinâmica e a possibilidade financeira de contribuir com essa interação toda no processo. Certo. Bom, o PMDB optou pelo candidato a vice, o advogado Adani Triques. Essa é a pronúncia correta. Uhum. Vocês formaram a coligação Uma Cascavel Humana, Empreendedora e Transparente, né? Isso. Por que o nome do Adani? Qual é a experiência dele, até para as pessoas que não conhecem, que não sabem, qual é a experiência dele na área pública ou de gestão pública? Fala um pouquinho sobre essa escolha. O Adani é um jovem, 38 anos, né, tem uma dinâmica também muito atuante dentro do meio da área da advocacia, que isso é importante, ele conhece de toda a legislação voltada do ambiente público, isso é importante, porque há muitas tratativas que elas não são dinamizadas em razão do que a lei impõe. Uhum. E isso é importante você ter o conhecimento da área da gestão pública voltada para a área do direito. E ele tem essa dinâmica, tem esse conhecimento. É de família tradicional de Cascavel, né? Ele já militou dentro da questão partidária há muito tempo, porque ele já era do PMDB jovem. Então nós fazíamos muitas dinâmicas de grupo dentro do partido, discutindo questões de ambiente social, de questão empresarial, de questão de dinâmicas de empreendedorismo e essa vertente social que nós precisamos ter para poder ter a sensibilidade. Então o Adani, todo esse tempo, ele foi se habilitando a esta situação, né? E ele também, como um agropecuarista ligado ao campo, né, hoje está na condição de presidente da sociedade rural, isso mostra que realmente ele esteve capacitado para assumir essa condição de presidente, né? Porque sempre quando você é alçado à condição de presidente de uma instituição de Cascavel, com o porte, com a importância, com o significado que a sociedade rural tem, também aqui por nós sermos uma região agrícola e do agronegócio, isso mostra então que ele teve uma capacidade de articulação e competência para chegar até onde está. Então a prova realmente do Adani ter a capacidade ou não, ela está nas suas ações, na sua vida, na sua conduta retilínea sobre essa questão realmente que se apresenta no sentido de perguntar, por que o Adani? Parceiro, somos fiéis nas ideias, nós temos na realidade comprometimento realmente com a causa pública e estamos muito bem afinados, né? Nós não temos discordância, você pode ver que realmente foi, desde o ano passado nós estamos aí construindo essa questão da candidatura com chapa pura, para nós não termos que buscar associações de outros partidos ou de outros grupos discordantes de uma ideia principal, de uma vertente que precisa ser realmente defendida, que é a educação. Em todo o nosso programa de governo, a educação é o pilar mestre. Aí você vai atuando nas outras áreas que têm realmente um apelo maior da sociedade, que é para os bairros, né, para o interior do município, que são as áreas da saúde, segurança e depois propriamente da gestão do cuidado do dinheiro público. Então o Adani tem competência absolutamente tranquila, comprovada, né, para a gente poder realmente fazer uma gestão decente, uma gestão correta, transparente, humana, para que realmente a gente possa entrar na história como dois prefeitos, ou um prefeito e vice-prefeito, nesse caso, que realmente vai deixar um legado positivo para Cascavel, vai fazer uma ação de vanguarda para que Cascavel ocupe o seu espaço devido e com uma outra metodologia e cultura empreendedora. Certo. Você está acompanhando a entrevista com o candidato à Prefeitura de Cascavel em 2016 pelo PMDB, Walter Parcianello. A gente volta daqui a pouquinho. Oferecimento Unimed Cascavel. Cuidar de você. Esse é o plano. Contrate agora. 3220-7007. Nasce em Cascavel o COP, Centro de Oncologia do Oeste do Paraná. Um novo conceito no tratamento do câncer. Humanizado, multidisciplinar e individualizado, com toda a segurança que o paciente necessita no tratamento. Orientado pelos doutores Leandro Rodrigo Acosta, Luiz Sérgio Esprícido e Márcio Jaquete Maciel. COP. A vida renasce a cada dia.
No oeste do Paraná, o tratamento de doenças do aparelho digestivo tem um nome: Gastroclínica Cascavel. Fundado em 1989, o Centro Médico tem em sua filosofia a atualização dos recursos tecnológicos, a qualificação do corpo clínico e a humanização no atendimento. Aqui, todos são especialistas em promover qualidade de vida. Gastroclínica Cascavel. Tecnologia e humanização mais perto de você. Estamos de volta e você está acompanhando mais uma entrevista da série Conheça o Perfil dos candidatos a prefeito de Cascavel em 2016. Essa semana com o candidato do PMDB, Walter Parcianello. Walter, em declarações anteriores, você afirma que irá investir em saúde e educação. Quais são as maiores deficiências que você e o partido vislumbram, conseguem ver hoje em Cascavel? E de que maneira vocês pretendem corrigir essas deficiências se eleito? Vamos aqui pelo seguinte: saúde. Cascavel é referência, não só regional, estadual e nacional. Ela é referência internacional em algumas segmentações da área da saúde. Como é que nós, sendo um polo de referência da saúde privada, vamos estar convivendo com o antagonismo de ter uma saúde deficitária pública? Então, são situações que nós precisamos corrigir de forma imediata, né? Então, o corrigir isto é partindo do princípio de que nós temos que fazer uma gestão profissional da área de saúde. Temos que, evidentemente, convocar todos aqueles que estão vinculados ao segmento, ou seja, todos os servidores que prestam serviço na área da saúde, mas transcendendo a questão simplesmente de serem funcionários. Nós temos que resgatar o que é ser um funcionário público, qual é a responsabilidade de ser um funcionário público. É diferente se eu estivesse como funcionário de iniciativa privada e é diferente você estar também na iniciativa privada. O funcionário público, ele é fiscalizador natural, ele é protetor do patrimônio público, ele tem que atender não só aqueles que ele não conhece, inclusive dentro da sociedade estará lá os seus parentes, estará os seus amigos, estará as pessoas que realmente precisam de uma atenção da gestão pública. Então, a saúde, ela precisa ser tratada de uma forma muito diferente do que aí está. Nós temos que fazer gestão, iniciando pelo processo administrativo, de organização do estoque gerencial do almoxarifado. Por exemplo, tem que ser um almoxarifado único no município de Cascavel, para que a gente possa otimizar os recursos, diminuir despesas de solicitações de recursos e compras, porque cada uma que você faz é um custo que ela tem. Quando você faz um estoque gerenciador, você economiza em medicamento, você economiza em material de expediente, você economiza em tudo que você puder realmente fazer a compra. Só aí você já faz uma escala de economia muito satisfatória para você, no mínimo, melhorar todas as condições físicas das nossas unidades básicas de saúde, para que realmente sejam unidades básicas de saúde decentes, que você realmente vá lá, que tenha qualidade de atendimento, que tenha espaço físico adequado para que você possa, no mínimo então, se tiver que aguardar realmente um atendimento, esteja muito bem atendida lá nesse processo. Mas nós temos que equipar, trazer equipamento de alta performance e que possa realmente dar auxílio na ajuda da resolutividade da demanda daquele paciente que foi lá. Seja criança, mulher, a mulher principalmente, tem uma demanda não somente pelo processo da sua própria anatomia, mas da questão fisiológica dela. Ela demanda uma atenção e uma necessidade de cuidado da medicina muito maior do que propriamente do homem. Então, a mulher tem que estar numa configuração diferente do tratamento da saúde. E por consequência disso, é claro, a criança, porque a criança, não só a mãe, mas o pai, mas a mãe sempre é a maior cuidadora disso, então nós temos que dar uma atenção realmente às nossas crianças e à nossa terceira idade, que sofrida já está, então você tem que realmente organizar esse processo como um todo. Mas você tem que fazer também a política e a ação pública da atividade básica, que aí é onde entra a necessidade de você fazer saúde preventiva. Precisa ter a curativa? Sim, mas toda a maior intensidade da ação tem que ser preventiva, com as unidades da família avançadas, para que você possa realmente prospectar lá na casa, identificando os problemas com antecipação, para que a unidade vá até a residência tratar das pessoas que estão lá. E daí elas não vão ter necessidade de ir até o posto de saúde, não vai ampliar mais a fila que aí está já esgotando a paciência de todo mundo.
Então você pode realmente fazer uma ação preventiva, buscar as agências de saúde, né, as ACS, ter uma conversa muito dinâmica com ela, valorizar realmente a importância que ela tem, porque ela vai até a casa, ela entra, ela conversa com a família. Então ela tem um raio-x muito mais antecipado do que propriamente às vezes a unidade que vai estar lá só recepcionando o paciente. Então isto é um cuidado, isto é a sensibilidade que precisa se ter e a humanização de poder antecipar realmente as causas. Você tem que colocar a figura do psicólogo também à disposição do setor da saúde, tanto para o tratamento e cuidado do funcionário público, quanto também das pessoas que precisam de tratamento da área da psicologia. Porque há uma demanda muito grande de pessoas que procuram também a ação da saúde por vitimação, por problemas de ordem psicológica, não clínica. Uma parte é clínica, 35%, 40% é clínica, 10% são outras questões aí que vão mais no ambiente administrativo, atestados e outras dinâmicas que se apresentam. E uma boa parte de 45%, 50% são dentro da área da psicologia. Então as pessoas precisam cuidado, precisam carinho, precisam atenção. E isso daí você se reporta a uma questão de necessidade de ação social, aonde você tem que ter realmente o psicólogo cuidando e toda uma atenção voltada da ação social para o cuidado da família. A desagregação familiar é motivadora de busca de espaço dentro da área da saúde. Então nós temos que interagir lá dentro dessa família. Nós podemos realmente fazer ações que você vai colocar o esporte, vai colocar a cultura, você vai criar dinâmicas para que essas famílias possam ser atendidas e fazer com que haja uma motivação. A desagregação familiar cria passivo social. O passivo social cria crianças, né? Porque eu vou explicar uma dinâmica que acontece. Quando a criança sai da escola, ela sai, vamos dizer, motivada, dentro de um ambiente que está lá, dentro do espaço público motivacional. Quando ela chega em casa, se ela não encontra a figura do pai ou da mãe, ou se encontra o pai ou a mãe, de repente pode estar um drogado ou um alcoolizado, ou não ter a figura, daqui a pouco os avós, a avó, o avô, muito mais a avó nesse caso, né, recepciona a criança. A dinâmica da avó, às vezes, não é compatível com aquela criança na faixa da idade da criança. Como é que ela vai dar uma dinâmica de expectativa positiva para a criança? A criança não vê a mesma relação que saiu da escola. Chega ali, não vê uma dinâmica avó, vai para a rua. Porque lá estão os amigos brincando e tal. Quando você vai para a rua, é um risco que a criança corre, porque lá pode acontecer de tudo. Drogadição, prostituição, outros danos realmente que a sociedade pode causar à criança. Você tem que evitar isso. Você tem que criar uma barreira de proteção e criar metodologias e programas realmente sociais envolvendo toda a comunidade, desde a família, a escola, o grupo de ação social, a cultura, o esporte, integrando áreas. Você otimiza o dinheiro público e você faz ações que realmente vão valorizar o cidadão lá no bairro, lá no interior, aqui no centro, aonde for. Nós temos que cuidar de norte a sul, leste a oeste, aonde for necessário. Claro, aí você de repente fala assim, mas Walter, dá tempo? Mesmo que não dê tempo, nós temos que iniciar, para que aqueles que seguirão à frente como futuros prefeitos possam dar continuidade. Eu sou defensor de um programa decenal. Hoje a legislação nos permite fazer um plano plurianual, que é de 4 em 4 anos. Eu assumo a prefeitura, junto com a Dani, o ano que vem, tendo que pegar o último ano do plano plurianual que o prefeito, que aí está hoje, vai deixar. O orçamento que eu pego do primeiro ano de 2017 será do prefeito que está saindo e vai deixar aprovado. Ou seja, eu tenho 3 anos, nós vamos ter somente 3 anos para poder administrar aquilo que nós vamos realmente poder potencializar. É curto prazo de tempo, por isso nós temos que ter dinâmicas e responsabilidade das ações que precisam ser feitas. Então você tem que ter o conhecimento antecipado e ter realmente o conhecimento lá daquilo que está acontecendo. E eu quero envolver as igrejas. Quando eu digo as igrejas, eu digo todas as denominações religiosas, seja católica, seja evangélica, seja espírita, seja das demais outras denominações que realmente vão poder estar aí à disposição, por causa da capilaridade que elas têm. Elas chegam até a casa, elas chegam até as pessoas, ela acolhe as pessoas que realmente precisam também do cuidado. Então, você tem que interagir com a sociedade toda. Você tem que ter habilidade e competência para poder realmente criar os mecanismos para facilitar essa interação. Isso nós temos. Isso nós temos e nós temos uma ótima equipe para poder realmente fazer isso. Então, não há problema. Se por acaso, pontualmente, surgir qualquer necessidade de nós termos um profissional na área que tenha o conhecimento, nós vamos buscar na sociedade que nós temos pessoas excelentes em Cascavel. Mas nós queremos dar a oportunidade também do funcionário público ascender a condição de poder realmente representar os próprios profissionais dos servidores
em diretorias e até mesmo em secretarias. Mas vai depender da competência, da disponibilidade e do comprometimento deles, que é isso que a gente quer realmente fazer com que um funcionário público tenha. Porque independe do prefeito que assumir e independe do prefeito que lá está, o município é tocado pelos funcionários, pelos servidores. Então eles precisam realmente saber que eles têm muita força, mas que a gente pode também interagir com eles positivamente para poder realmente melhorar isso. Essa questão que você falou aí, levando em consideração a saúde mental das pessoas, só fazer uma parte que é muito importante. Isso aí deveria ser levado em consideração por todos os candidatos, em todos os planos de governo. Nós temos dados de que em poucas décadas a questão da saúde mental será um motivo de maior afastamento das pessoas de suas atividades diárias. Né? Então hoje se preocupa muito com a saúde clínica de um modo geral, e não se fala e não se tem programas levados a sério e a cabo, de fato, nesse âmbito. Então fica aí uma questão para todos repensarem. Mas é importante isso que você fala. Acho que eu gostaria de ter uma oportunidade de um minutinho só para poder considerar isso. A PAI e o Olhardal, que são as entidades, né, os movimentos que estão realmente associados a isso, mas eu fiz um trabalho muito profícuo nesse sentido quando eu fui secretário do município de Cascavel. Eu fui o único secretário até então na história que fez a integração de todas as deficiências, de todas as pessoas com uma necessidade especial. E justamente a DM, que é a deficiência mental, eu fiz um trabalho todo voltado e fui convidado para ir para Toronto, no Canadá, justamente pela Seleção Brasileira de Hóquei sobre Patins, pelo trabalho que nós desenvolvemos aqui com todas as modalidades esportivas. Eu iniciei aqui o espaço público que primeiro se adaptou nesse processo para os deficientes físicos, foi eu quando fui gestor da Secretaria de Esporte. Demos acessibilidade, criamos a guia para o cego, fizemos todo um trabalho de trilhas de sensibilidade para o cego, fizemos uma ação toda voltada realmente para o DM, ou seja, então eu tenho conhecimento aprofundado. Não, e nem quero ter essa pretensão. Eu quero ter os profissionais dispostos, que estão já há muito tempo nesta causa, compartilhando conosco ideias e motivações para a gente poder realmente dar atenção devida a este grupo de pessoas que realmente tem que ter dado cuidado. Você vê, ácido fólico pode ser uma deficiência que nós precisamos ter um cuidado lá dessas mulheres que realmente estão tendo gravidez por antecipação, né, precocemente. Se não tiver todo esse cuidado, toda a questão pré-natal, todo o cuidado, a criança pode surgir com uma pequena deficiência neural, né, por uma situação tão simples, que tem que estar em todo e qualquer alimento isso, mas às vezes está tão deficitário a alimentação dela lá, que por causa disso realmente pode criar um dano futuro. Então a gente tem que realmente ter o cuidado amplo disso. Certo. Walter, você já se mostrou favorável à Guarda Armada no município, né? Se eleito, de que modo você pretende concretizar isso? Como você acha que a população vai recepcionar? Soraya, nós temos um problema a ser primeiramente resolvido, né? O prefeito que aí está deixando duas situações aí a ser resolvidas. Isto é um problema de ordem administrativa e não é uma situação tão fácil de se resolver. Nós temos a guarda patrimonial hoje. Ele instituiu a guarda municipal, né? A guarda municipal, para se tornar armada, né, ela demanda uma necessidade de tempo, né, para que haja cursos preparatórios para que estes agentes possam realmente utilizar de uma arma. Até então, eles vão ter que usar de cacetete, de um equipamento eletrônico, né, o taser, né, e algumas outras técnicas de prevenção. Eles, na realidade, vão fazer toda uma ação de segurança preventiva, né? Não é competência da Guarda Municipal ou mesmo da Guarda Patrimonial que está nessa indecisão realmente do processo. Vamos ter que realmente dar cabo disso. Agora é importante para poder realmente criar uma condição de uma suposta segurança a mais que o município vai poder oferecer. Porque a prerrogativa é do Estado. Fazer realmente a segurança que vai realmente dar cabo a um problema que possa realmente surgir. Mas nós vamos realmente potencializar com equipamentos, com todo um gerenciamento específico de grupo, né, interagindo para a mesma causa. Então nós vamos convocar aqui Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal e Estadual, né, todos os órgãos que vão estar realmente fazendo essa disposição de segurança, interagindo com a Guarda Municipal ou com a Guarda Patrimonial, até que a gente resolva isso, para poder realmente dar cabo da segurança nos nossos bairros e no interior. E de consequência isso, evidentemente, ao centro da cidade. Então, há condições? Há.
Não temos como resolver definitivamente, porque dependemos muito mais da mão do Estado do que propriamente do município. Mas agora vamos fazer uma gestão profissional para cuidar disso. Certo. O PMDB, que nos últimos anos foi uma força auxiliar no plano nacional, manteve seu poderio nas pequenas cidades. Agora, nas próximas eleições, investe em candidaturas fortes em grandes capitais. O professor da Fundação Getúlio Vargas e também cientista político Fernando Abrúcio diz que o afastamento da Dilma deu força ao projeto que o PMDB vinha preparando desde o início do segundo mandato da petista. Você acredita que isso se refletirá em Cascavel? É evidente que eu estou torcendo, trabalhando e determinado para isto, né? Mas nunca motivado por uma questão de discussão partidária, de um partido A ou partido B. Não, eu tenho as minhas convicções, né? Eu e o Adani, como o grupo do PMDB de Cascavel, temos as nossas convicções. O PMDB de Cascavel, dentro do histórico todo que se apresenta, nós não temos nenhum problema com essas questões todas que estão acontecendo a nível de cenário nacional. Temos inclusive até divergências de entendimento disso tudo que está ocorrendo aí, mas estamos aqui, ilibados nesse processo. Né? Estamos aqui focados realmente em ter aqui uma possibilidade do PMDB voltar a administrar Cascavel. O PMDB já administrou e muitas ações nos governos do que o PMDB esteve à frente de Cascavel fizeram os principais investimentos, tanto na área de infraestrutura, na área social, nas áreas que realmente teriam a atenção da população. Que este é o veio do PMDB. É voltado realmente para a população, voltado para o social, o desenvolvimento e estas carências que se tem no setor público. Agora, claro, o presidente Michel Temer dará uma dinâmica para aqueles que realmente são do partido, mas ele também tem que atender a sua base de apoio, que é montada por outros partidos que dão a sustentação política na Câmara Federal e no Senado. Mas nós temos uma tratativa diferente no aspecto técnico, no aspecto de entender toda a metodologia que existe nos ministérios para buscar os recursos. Você tem que entender, porque são mais de 1000 programas que tem no governo federal. Então você tem que casar muito bem as dinâmicas e necessidades de cada área para buscar o recurso novo, que nós vamos precisar de muito, porque o prefeito que aí está hoje está deixando realmente todo um orçamento comprometido. Então, todo o plano de governo que nós elaboramos e ainda vamos ter que acolher algumas ideias, né, nós estamos ainda fazendo toda uma gestão e um gerenciamento financeiro para poder dizer, olha, vamos fazer e vamos realizar. Certo. Você mencionou há pouco aí o desejo de reunir todas as denominações religiosas, né, e em função de algo maior em benefício do município. Você é um homem de fé? Você acredita em Deus? Tem alguma religião que segue? Sim, eu sou católico, sou crente, né? Não sou aquele devoto de 100% para estar na igreja todo dia, mas eu faço as minhas orações, participo das atividades, né? Então não vejo nenhum problema quanto a esta questão. Né? Meu coração me dá tranquilidade total para que realmente o bem seja uma extensão do que a fé pode proporcionar também. Então nós estamos aqui para poder, eu, você, a todos que realmente estão aqui nos assistindo, nós, independente da religião que nós estamos vinculados, nós temos que ter o bom coração, né, para disponibilizar a nossa questão de solidariedade. Você pode fazer a fé desta forma, porque Jesus foi assim. E se você for ler a Bíblia, se você vai lá no Velho Testamento, o justo lá era muito severo. A leitura lá era muito severa, o justo era muito justo. Não deixa de ser justo aqui também no Novo Testamento. Mas não significa que você ser sensível, você não será justo. Você tem que ser justo. Então nós vamos fazer um governo absolutamente justo, correto, mas para aqueles que realmente também entendam que é assim que tem que ser feito. Porque nós não vamos ficar mão solta, atendendo aqueles que realmente também não se preocupam de fazer a coisa. Dê a vara, ensine a pescar, depois você não precisa mais fazer isso. Agora, não fique a vida inteira dando somente a vara, porque realmente daí você não vai exercitar o bom cidadão. Então é nesse sentido que realmente a igreja vai poder participar também com as suas plenárias, com a sua mensagem, para que possa realmente o espírito da pessoa estar de encontro realmente com a boa causa. Nós temos que melhorar o coração das pessoas. Nós temos que realmente fazer com que o bem prospere, ocupe o espaço, senão daqui a pouco realmente... Porque hoje me parece assim, em alguns encontros, algumas conversas que nós estamos encontrando as pessoas, parece que fazer o errado está mais fácil do que fazer o bem. E daqui a pouco isso, se você ficar afirmando, vira uma verdade.
É essa máxima que fala, não, rouba mais faz. Mas que que barbaridade eu diga isso. o cidadão brasileiro diante de tantos maus exemplos que a gente tem visto no cenário político, né? Não querendo generalizar, mas já generalizando. Walter, eu te fiz essa pergunta porque eu tenho conversado com todos os candidatos que têm passado por aqui e as pessoas querem saber um pouco mais sobre o perfil de cada um, no sentido de conhecer o que se pensa a respeito de alguns assuntos polêmicos. Claro, né? sem dúvida. E eu gostaria de saber qual é o seu posicionamento com relação à descriminalização do aborto e legalização da maconha. Não está ao alcance municipal para se legislar a respeito, sem dúvida. Mas o posicionamento de um gestor público nesse sentido diz muito sobre ele. Perfeito. Concorda? Não, eu sou contra o aborto. Nesse processo é natural que realmente a gente tenha que... Tudo que for contra a vida, nós temos que ser contra. Por mais que as legislações permitam abrir alguns precedentes, né, que é aquela questão do estupro e outras questões que se permite, mas isso é muito do foro íntimo também da pessoa. Agora, você não pode fazer disso uma apologia, você não pode ficar falando, não, o aborto é uma coisa banal. Não, imagina, você está mexendo com uma vida. O que nós temos que realmente é promover ações para que as pessoas tenham conscientização de qualquer, na realidade, ato dentro do ambiente sexual que possa realmente provocar um dano para aquela pessoa, principalmente para a mulher, né? É a mulher que sofre esse drama todo. O homem sempre vai estar sempre mais tranquilo nisso tudo. Ele vai ter a sua responsabilidade, mas não como a mulher tem. É a mulher que leva a criança 7 ou 9, ou 8 ou 9 meses. É ela que vai amamentar, é ela que vai cuidar, é ela que vai ser a mãe que vai realmente gestar e cuidar desta criança. O homem está sempre ali, como alguns apoiam até muito bem, outros não, outros até desconsideram. Então, tem que dar realmente o cuidado à vida, tem que dar o cuidado à criança e à mulher. A questão do ambiente aí, da utilização de droga, tem toda uma legislação apropriada para isso. Cada um é responsável pelo seu ato. Eu acho agora que você realmente facilitar a utilização, você permitir que todo mundo saia aí com um bornalzinho aqui, podendo fazer o que bem quer, não. Porque tem crianças, né, que estão aí circulando ao nosso lado, tem pessoas que, na realidade, também não utilizam, que tem que ser respeitada dentro do ambiente. Então, cada um no seu quadrado para isso, não tenha dúvida, mas tem que haver responsabilidade. Eu não tenho realmente competência, como futuro prefeito, para eliminar esta condição. A justiça e a regra da lei está aí, mas eu não sou favorável porque eu não consumo, não uso, nem fumo o cigarro tradicional, mas tenho muitos colegas, amigos aí que acabaram, na realidade, experimentando isso, tiveram oportunidade, mas eu tenho um bom convívio, cada um no seu cantinho, cada um no seu quadrado, respeitando essa condição. Mas, no meu ponto de vista, acho que as pessoas têm capacidade de não precisar utilizar isso para ter um momento melhor na vida. Certo. Para a gente finalizar, então, esse bate-papo, Walter, o trabalho, a dedicação às necessidades do município e de seus cidadãos exige tempo e doação integral do seu gestor. Como você organiza ou elenca suas prioridades, levando em conta valores ou elementos, né, como família e realização pessoal, trabalho? Nas 3 oportunidades que eu tive que ser candidato a vice em 2008 e depois 2012, eu tive, evidentemente, a conversa com a minha esposa. Tanto que a minha filha, Angelina, de 7 anos, nasceu justamente no dia 20 de setembro do ano eleitoral. Né? Então, isso você cria realmente uma dinâmica e uma aproximação dentro do ambiente familiar. E eu sei que aí você realmente esgota algumas condições. Mas eu tenho isto muito próximo, cuido, tento realmente dar o espaço necessário que a família precisa, mas é quase que impossível você fazer isso na plenitude nesse momento da campanha eleitoral. Até a família fica prejudicada, a amizade fica prejudicada, porque você demanda praticamente quase que o dia todo em gravações, em entrevistas, em visitas, em organização de fluxo de atividades dentro do comitê, mas eu respeito muito isso. A família é o que mais de importante tem. No começo aqui nós estávamos falando que de repente da chuvinha seria bom estar em casa, porque lembrar de casa lembra e reporta a gente a estar com a família. Isso é o melhor, é a nossa pérola, é a nossa riqueza, é a família. Então eu cuido disso. Dentro do ambiente empresarial, optei por deixar todas as questões de lado, fiz a negociação da minha empresa para ficar inteiramente disponível este ano para cuidar da eleição. E assim nós estamos. Então aqui eu mando um abraço, um beijo fraterno aqui,
a Roberta, minha esposa, né, com toda a paixão e intensidade de marido, a minha filha Angelina, a Jaqueline, esposa do Adani, que realmente também entendeu, ela é professora do município também, entendeu e foi uma incentivadora para o Adani também tomar essa decisão. Então, em termos das mulheres, nós dentro do PMDB nós temos o grupo de mulheres. Então, nós temos realmente um ambiente muito familiar realmente para poder aqui representar Cascavel em todas as áreas, com dignidade, com denodo, com correção, com compromisso. Tá certo. Walter, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre um dos candidatos à Prefeitura de Cascavel em 2016 pelo PMDB, Walter Parcianello. Muito obrigada e boa sorte na campanha. Obrigado. Você fica com a programação do canal 18 da NET TV de Cascavel e pelo sinal digital 25, TV Medicina e Saúde. Até mais.